É, então, eu havia solicitado para vocês, né, assistirem aquele vídeo anterior da saída que nós fizemos aqui em Mogi, na Gardênia, e o Emanuel abordou com o grupo sobre protocolos e sobre o que é um autocontrole numa saída a campo. E a gente, então, para não repetir, porque vocês também assistiram, a gente vai dar continuidade a esse assunto saída a campo. Então, Emanuel vai falar um pouquinho sobre geral saída a campo. O Renê estará conosco, né, Renê? É um prazer tê-lo É conosco. isso aí, eu vou estar a partir de sexta lá com vocês, acompanhando. O evento é da Vera, que ela está organizando, mas estaremos juntos aí no apoio com todo mundo. Gratidão. Legal. Beleza, então, gente, eu fico muito satisfeito e me sinto bastante honrado de poder estar aqui compartilhando com vocês esse momento, já que eu não poderei estar lá na saída a campo com vocês, né? Mas estarão bem amparados ali, o Renê e a Vera são bastante experientes, vai ser uma saída bastante proveitosa. Eu estou com uma esperança muito grande aí de um grande apoio nessa saída de vocês, porque eu sinto nesse grupo aqui uma vibração muito positiva. E aí vocês vão entender por que eu falei isso, né? Existe dentro da questão saída a campo algo muito importante e que muitas vezes passa despercebido por muitos grupos, até que começam a fazer as saídas a campo, né? Então, começa a fazer a primeira, daí a segunda, na terceira, lá pela quinta que a pessoa está começando a entender o que está fazendo uma saída a campo. Então, justamente para esclarecer esse ponto, é que a gente busca conversar, busca fazer essas palestras nas saídas, justamente para que o pessoal ganhe tempo, né? E já numa primeira saída já entenda o que está acontecendo ali e já consiga vivenciar com mais equilíbrio, de certa forma, tudo que vai ser proporcionado nessa situação das saídas a campo. Então, além daquilo que vocês já viram, né, nas lives, nos vídeos, nos estudos de grupo e tudo mais, que fala das saídas, existe um tópico, que é o que vou buscar abordar aqui com vocês, e eu preparei, inclusive, uns slides para que fique um pouco mais fácil de entender esse contexto, é o que trata das ditas iniciações em Rama, né? Então, o termo iniciação, ele envolve muito questões assim, de um misticismo estranho, né? Mas, na realidade, iniciação é uma palavra que denota que você está iniciando em alguma coisa, né? Quando eu era calouro na agronomia, eu era o iniciando, né? Eu estava tendo iniciação na faculdade de agronomia, né? Então, assim, cada um de nós temos momentos em que nós estamos iniciando uma caminhada. Então, a iniciação, no contexto Rama, quer dizer isso. Não é um ritual em que alguém vai lá e põe alguma coisa na tua cabeça e tal, nada disso. Não é uma parte ritualística, é algo essencialmente para marcar momentos, para marcar situações. Desde que iniciou a experiência da Missão Rama, lá em 1974, foi possível estabelecer ali um mútuo acordo com os guias que estavam em contato, um conjunto de fenômenos, né, que eles propuseram e foi se aprendendo com o tempo, e esses fenômenos, eles evidenciariam e identificariam o nível e as condições de preparação de uma pessoa e de um grupo, né, em uma determinada atividade, que no caso aqui é sair a campo, né? Então, é como se fossem essas chamadas iniciações o reconhecimento de um nível de compromisso das pessoas e dos grupos. Então, acontecem determinadas situações nas saídas, que é o que nós vamos trabalhar agora como matemática. Então, eu vou buscar aqui compartilhar com vocês. Então, assim fica melhor de entender realmente e a gente mergulhar junto nesse universo que é bastante complexo e muitas vezes pode causar uns entendimentos equivocados. Então, a gente vai entender agora realmente o que é isso,
de uma maneira bem prática e bem didática, né? Então, como vocês já sabem, né, os contatos extraterrestres, essa ligação, deixa eu ocultar aqui o painel do vídeo, ocultar controles aqui. Esses avistamentos que nós temos em contatos ligados à ufologia ou a extraterrestres, ele foi separado em alguns níveis. Esse é o modelo clássico. Lógico, existem outros modelos propostos aí pelo mundo, mas esse é o modelo padrão e é o que nós adotamos. O que seria um contato de primeiro grau? É quando você vê uma luz no céu, né? Algo fazendo evoluções e que demonstra que é algo diferente, não é algo corriqueiro. O de segundo grau, essa mesma observação que você teve de uma luz ou de um objeto, ele vem, desce e deixa marcas, né? Como aqueles crop circles, ou em certos locais onde as naves pousam, queimam o solo, fica as marcas ali onde ela pousou, né? O terceiro grau é quando nós temos contato físico com os tripulantes. Nós estamos ali cara a cara com esses tripulantes. Quarto grau é chamado também de abdução ou sequestro, né? Com ou sem volta do indivíduo. Então, a abdução também é quando você é convidado para entrar na nave. Então, não quer dizer que você está sendo levado a contragosto. Muitas vezes você quer entrar na nave, quer aprender alguma coisa com esses seres. E isso também é um contato de quarto grau. Mas o que nos interessa muito dentro da missão, principalmente nessa fase que nós estamos agora, de início das saídas a campo, do começo das práticas e tudo mais, é o contato de quinto grau, que é o chamado contato psíquico, onde os seres não necessitam estar presentes para que ocorra. E eles se comunicam por telepatia, por psicografia, por projeções astrais, projeções mentais, ou mesmo projeções deles, mesmo projeções holográficas em que eles aparecem na reunião e passam determinadas orientações de maneira telepática. Então, o contato de quinto grau é o que nós mais utilizamos dentro do processo Rama. Para que a gente entenda um pouco a história, a primeira vez que se ouviu falar desse tipo de contato, quinto grau, foi lá em meados dos anos 50, quando esses dois irmãos aí, o Jorge e a Anapi, do CLO lá de Buenos Aires, eles entravam em contato com um ser que se chamava Engenheiro. E ele mandava mensagens para eles. Tem muito material publicado sobre esse caso. Inclusive, a revista O Cruzeiro, aqui do Brasil, no ano de 1952, esteve presente em Buenos Aires, quando esse ser notificou a esses irmãos que eles iam aparecer com as naves, que as pessoas poderiam ver as naves. Então, esses seres, na verdade, estavam estudando as reações das pessoas diante da aparição coletiva dessas naves. E, realmente, um objeto veio, passou por cima de Buenos Aires, deu um apagão de energia e tudo mais, né? Deu todo aquele rebuliço tradicional, e isso foi publicado na revista O Cruzeiro aqui no Brasil. Então, foi a primeira vez que se publicou algo a respeito. Já em 1955, o Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, o IPRE, que foi fundado pelo senhor Carlos Paz, esse senhor aqui, que nessa foto é o senhor de maioridade aqui, né? Ele fundou esse instituto em Lima, no Peru, lá no bairro de Barranco, e acabou se transformando no principal instituto pesquisador de ufologia na época. Os maiores nomes ligados à ufologia, ao contato extraterrestre, iam nesse instituto, realizavam palestras, conferências e promoviam várias atividades. Eu mesmo, nos anos 80, me tornei representante do IPRE aqui no Brasil. Eu encaminhava grupos de pessoas para fazer essas caminhadas ligadas aos extraterrestres e conhecerem as pistas de Nazca, ali o deserto de Tilca, ir para Machu Picchu, aquela coisa toda ali no Peru, ligado ao IPRE. E lá no ano de 1955, 56, 57 e tal, o IPRE foi ficando famoso. E, lógico, no seio dessa família, né, que nós temos aqui a Moti, que é a esposa do senhor Carlos, e temos aqui os 3 filhos, o Sisto Paz, o Carlos Paz, que leva o nome do pai, né, e a Rosemary, a irmãzinha deles.
Quando eles eram um pouquinho mais jovens, né, no ano de 1974, esses dois jovens que estão na foto aqui, o Sisto e o Charlie, tinham uma turminha deles ali, né? E essa turma iniciou a ter experiências com seres extraterrestres no deserto de Chilca em 1974. Então, nesse ano que eles tiveram o primeiro contato, eu não vou entrar em detalhes porque vocês já conhecem, está no guia de prática, já leram nos livros, já sabem tudo como que foi, né? Como que o Sisto entrou em contato, estava ele, a mãe dele, a irmã, e depois a coisa foi tomando vulto, até que eles foram para o deserto de Chilca e tiveram as experiências com esses seres. Aí eles conheceram cara a cara o que nós chamamos os guias da missão Rama e conheceu-se o que era a missão Rama mesmo. Nesse momento é que começou. Então, a fundação do primeiro grupo mesmo, ativo, e que começou a difundir a informação da missão Rama, foi lá em 19 de agosto de 1974. Foi bastante tempo. E aí eles tiveram essas experiências de contato de 5º grau, todos os graus de contato que se possa imaginar, eles tiveram experiências com orientações diretas desses guias, tiveram experiências de projeção desses seres, acesso a eles, acesso às naves e tudo mais. E, originalmente, os principais seres que apareciam eram os seres de Ganímedes, né, do qual a gente conhece muito bem Oxalc. Aqui estaria um terrestre, e aqui estaria um apuniano, aqui representado o Godar, um desses seres apunianos. Então, vejam a diferença de tamanho desses seres. Eles são diferentes da gente em termos de massa, de corpo, de altura e tudo mais. Então, eles não são idênticos a nós, por mais que sejam muito semelhantes, né? Então, as primeiras mensagens que se recebeu, Oxalc falava assim, né? A missão Rama é um serviço para a humanidade, mediante o despertar de consciências para a conexão com outras realidades. Note bem, despertar de consciências para a conexão com outras realidades. Hoje é moda falar que as pessoas estão despertando, né? Mas naquela época não era moda. Naquela época, você conseguia uma literatura esotérica, algo transcendente, era a coisa mais difícil do mundo. Esse contato é para todos, porém nem todos estão preparados para estabelecer e manter essa dita comunicação. As faculdades psíquicas todos têm, mas muito poucos usam consciente e voluntariamente nesse mundo. O contato é um processo de longa aprendizagem, mas que beneficia muito aqueles dispostos a assumir. Então, você vê que não é uma coisa assim que acontece aleatoriamente. Se todo um processo por trás disso. E é muito importante entender isso. Alguém está falando alguma coisa, Vera? Moacir, tá, já fechou. Então, não é uma coisa aleatória, é algo que tem um caminhar a se realizar, não é algo que vem como um passe de mágica, por mais que pareça pura magia o que a gente vive. São situações bastante profundas e envolvem fenômenos que a gente não explica com a nossa física tradicional, mas disso tudo, desse acordo, dessa ligação com esses seres, surgiram as práticas Rama, né, as práticas da missão Rama, que seria o autocontrole, as saídas a campo, as práticas de meditação, práticas de projeção astral, projeção mental, etc. e tal, né? As práticas em Chendras, apareceram daí os cristais de Césio como uma das iniciações, e apareceram as outras iniciações, que é o que nós vamos tratar hoje, né? É a temática que nos cabe agora conversar com vocês. Essas iniciações, né, a sua descrição, o propósito, o desenvolvimento delas, foram recebidos em saídas grupais, com apoio de todos os presentes, na recepção de mensagens, ou seja, um coletivo de pessoas recebendo mensagens, e com o aval, né, o aval de confirmações contundentes dos guias, né? Por ser de natureza transcendente, uma natureza, de certa forma, até delicada, devido à transcendência, não é algo que se pode anunciar alegremente que vai acontecer, né? Porque alguma pessoa pensa que será assim,
né? Não é o alguém que cria essas histórias, não. Isso surgiu de comum acordo com esses seres. Então, toda saída a campo, né, ela tem que ser antecipada com mensagens dos guias, e as iniciações que vão acontecer também são antecipadas dentro do evento para os facilitadores, o pessoal que está em comunicação ali no evento, na saída de campo, que vai ter algumas iniciações acontecendo naquela prática. Então, é bom deixar claro também que essas iniciações elas não estão em relação nem direta e nem indireta a capacidades ou condições de ser bom ou mau grupo ou pessoa. Não é para colocar em dúvida a integridade dos participantes, né? A preparação das pessoas, do grupo, se refere especificamente aos aspectos da vontade da pessoa ou do grupo, né? Da determinação, do seu esclarecimento em relação à temática, de uma certa renúncia, entrega, maturidade e objetividade, sem esquecer da intenção que leva ele a viver essa experiência de contato. Então, não é uma coisa assim que surge do nada. É como, o guia foi com a cara de fulano, e ele recebeu uma iniciação e tal, e os outros não. Então, não é algo para ser comparado. É algo que simplesmente acontece e isso é analisado e observado profundamente em cada pessoa, e é analisado por esses seres. Não somos nós que criamos essa possibilidade. Então, começou-se a divulgar aí as práticas Rama. Esse aqui, para quem não conhecia, eu botei só como um exemplinho, né? Esse aqui foi a origem do Guia das 24 Práticas. Ele era um informe de contato, que depois ele amadureceu um pouquinho e virou esse aqui. Esse aqui talvez seja a parte do primeiro guia de práticas organizado, e que nós trabalhávamos com eles via correio. Não tínhamos a facilidade da internet na época. Então, a gente trabalhava com o Peru via correio. Então, as nossas comunicações, elas eram super rápidas. Era normalmente a cada 30 dias que se sabia alguma coisa, né? Porque nós aqui no Brasil relatávamos as experiências, mandávamos por carta e tínhamos o retorno lá de Lima, do Peru, lá, mais um tempo daí até o correio trazer de volta. Então, era algo bastante demorado, e mesmo assim surgiram grupos no mundo inteiro, e trabalhando com correio e telefone. Hoje está muito mais fácil, né? Então, essa missão Rama, que nós tanto falamos, ela busca ativar um programa de contato. E esse programa de contato, ele vem sendo desenvolvido na Terra há milhares de anos. Não é algo novo que surgiu agora em 1974. Isso já existe há mais de 6.000 anos. O programa de atuação desses seres. Então, nós não estamos entrando em algo que foi criado agora, não. Esse método, todo esse trabalho desses seres, de aproximação, de contato e tudo mais, vem de muito tempo atrás. Ele só foi evoluindo na maneira de estabelecer esses contatos, de estabelecer essas comunicações. Da mesma forma que o ser humano também foi evoluindo em entendimento, em facilidade de compreensão e até mesmo terminações linguísticas para compreender o que está acontecendo, né? Tanto que antigamente, bem antigamente, não dava para falar de discos voadores, naves, né? O pessoal falava que uma carroça voadora, né? Uma quadriga de fogo, alguma coisa do gênero, né? Hoje já a comunicação se torna mais simples, devido à própria capacidade linguística nossa, né? Então, as iniciações, elas são, de certa forma, resumidas em 4 tipos de iniciações que nós temos dentro do processo em Rama. Então, a primeira não é uma sequência, tá? Não acontece a 1 primeiro, para depois a 2, para depois a 3. Não, essa aqui é uma sequência só cartesianazinha aqui, nossa, de organização. Mas você pode viver uma experiência de cristais de Césio sem ter iniciação do nome cósmico, ou então viver uma experiência de Chandra sem ter nenhuma das outras. Então, são coisas que não somos nós que colocamos essa ordem. Essa ordem é um processo interno de cada pessoa.
É muito profundo e está ligado diretamente à tua ancestralidade. Então, o que seria, então, esse dito nome cósmico, que nós colocamos como a primeira iniciação, né? Então, essa dita iniciação, chamada nome cósmico, né? Ela nada mais é do que a recepção de uma chave vibratória pessoal, que é única, né? E que não muda por sua condição de ser um nome cósmico. Ela quer dizer que é o mesmo nome no decorrer de várias encarnações. Você, se você teve acesso ao teu nome cósmico em outra vida, você hoje vai receber ou vai ter acesso ao teu nome cósmico, mas você já pode ter usado em outros tempos também, né? Ela funciona como uma espécie de mantra individual ou como uma fechadura e a própria chave junto de acesso para recordar as suas vidas anteriores. E o despertar também do teu potencial psíquico, né? Pois ele te conecta com a tua supramente, com o teu mental superior. A primeira parte do nome, o nome ele é constituído de duas partes, né? Então, a primeira parte do nome, ela vai surgir no momento da condensação da individualidade do ser. Este som é o som produzido no processo em que nós nos individualizamos, a nossa alma se individualizou, que eu busquei colocar como essa imagem aí, a pessoa se individualizando, né, enquanto ser. A partir desse momento, a gente começa um longo processo de encarnações, sendo que em alguma delas recebemos a terminação cósmica, e aí completa-se o nome, né? Então, quando nós adquirimos uma certa maturidade e tudo mais, nós adquirimos a segunda parte do nome cósmico. Então, isso nos traz a nossa consciência do caminho espiritual. Então, surge como se fosse um verdadeiro elo de conexão com o nosso mundo interno. Os extraterrestres, eles nos dizem que cada criatura no universo possui uma frequência individual, cuja vibração pode ser fonetizada. E aí isso é chamado de nome cósmico. É um som que identifica uma criatura da outra criatura, já que acaba por ser também um código fonetizado de uma frequência. Essa frequência, matéria, energia que vibra e que constitui o nosso corpo físico, astral, mental superior, a nossa alma, nosso espírito, a nossa própria essência, né? Então, essa matéria, energia vibrante, somos nós, e ela origina uma vibração. Quando nós utilizamos da maneira correta, treinando, inclusive, para conseguir o tom correto de verbalização, né, dessa chave, desse nome cósmico, libera em nós um potencial interior fantástico e provoca, inclusive, uma série de fenômenos específicos, importantes, e que cada caso é um caso, e a gente tem que ver caso por caso, não dá para generalizar. Então é necessário estar preparado para isso. O trabalho com o nome cósmico, ele vai despertar na gente um monte de coisas, inclusive poderes psíquicos, que porventura a gente já tenha desenvolvido. Então, esse nome cósmico ele é recebido através de meditação, né, e depois é praticado, inclusive, através das meditações que vocês já estudaram no guia de práticas, que são chamadas meditações lunares e solares. Lunares é quando elas são mentalizadas, elas não são verbalizadas. E as solares são quando nós utilizamos o som, né, a vibração do som, falando o nome. Então, essas meditações são muito fortes. Também nós podemos receber o nosso nome cósmico através de telepatia, né? Contato conosco mesmo, com o nosso mestre interno ou com algum guia, e também através de sonhos, né? Das projeções astrais e tudo mais, a gente pode ter acesso. Em alguns casos, não dá para generalizar, mas em alguns casos, os contatados da missão Rama, que nós chamamos de antenas, né, antenas que realmente têm contato e estão qualificados dentro do processo, eles podem canalizar em comunicação o nome cósmico de alguém, ou ajudar na comprovação do nome cósmico de alguém.
Porém, essas pessoas têm que ser idôneas, isso é muito claro, é muito importante deixar bem claro. Não é qualquer um que pode ajudar a gente nisso, né? Bem, resumidamente é isso, né? E o propósito do nome cósmico é que tenhamos uma ferramenta para o nosso autoconhecimento, uma chave que nos permita abrir nossas próprias portas internas. A meditação é o alimento da alma e do espírito, potencializa a nossa iluminação e sabedoria, fortalece nossa aura, fazendo-nos mais sensíveis e perceptivos. Então, a meditação usando o nome cósmico, né? Não importa aí a forma, né? A forma de meditação que você vai usar. O importante é que você a realiza e a verbaliza, né? Porque isso vai fazer com que você consiga trilhar esse caminho. Então, em saídas de campo, podem surgir possibilidades da pessoa receber o nome cósmico, né? Pode surgir numa canalização, depois é buscada a comprovação, tem pessoas que já receberam e querem comprovar, e aí tem uns antenas qualificados nas saídas a campo que podem ajudar, através da vibração, o entendimento, se realmente eu estou tendo um nome cósmico ali, estou recebendo ou não. A segunda iniciação aqui, nesse material que eu elaborei para explicar para a gente, seria o chamado recebimento dos cristais de césio. Então, veja bem, a iniciação dos cristais de césio não quer dizer que seja o césio radioativo aqui que a gente conhece, não, é outra coisa. É outro material muito similar ao césio, mas não tem esse efeito radioativo que nós temos no nosso aqui, né? O césio, para quem todo mundo sabe, né, quem estudar um pouquinho aí, sabe que ele é um metal alcalino, né, é imprescindível, nós já descobrimos através dos guias, que é imprescindível para a tecnologia deles, eles usam esse material para a tecnologia, para a vida, para um monte de atividades extraterrestres deles, né, principalmente nas luas de Júpiter e Alfa Centauro. São o pessoal de Apo, né, os aponianos, usam bastante o césio. Então, não é o mesmo material radiativo, é bom já de cara tirar isso, e acontece nas práticas a recepção desses cristais em práticas de campo, né, onde nós temos informações dos guias que vai ter recepção dos cristais, aí o facilitador já sabe o que tem que ser feito, o arranjo que se faz com as pessoas e tal, e as pessoas se colocam em círculo e tal, normalmente está visível ali uma nave dos guias amparando, comprovando que a nave está ali perto, que eles estão ali perto e que isso está acontecendo de verdade. E com as pessoas dispostas em círculo, começa a se materializar, né? Aparecem nas nossas mãos uma espécie de umas nebulosas. Uma nebulosa assim meio tênue, né? Meio fosforescente, meio sutil, e que transmite sensações térmicas, às vezes de calor, de gelado, de frio, e é recebido isso nas palmas das mãos, as pessoas ficam com as palmas das mãos viradas para cima, e isso começa a aparecer nas palmas das mãos. Então isso aos poucos vai se plasmando e ficando cada vez mais visível, e vai adquirindo, primeiro parece umas bolas de sorvete, né, e que ela vai adquirindo uma forma piramidal com o passar do tempo, e aí nota-se que a pessoa recebeu, né, um par de cristal enviado por esses seres. Então são 2 cristais, por isso que a gente diz iniciação dos pares de cristais, porque são 2 cristais, não é um só, né? Então é o primeiro cristal e o segundo cristal. Quando o facilitador, o instrutor está na reunião, ele também vai enxergar e ele vai buscar as pessoas que têm essa luz materializada e ajuda a pessoa a integralizar isso no seu próprio peito. Isso não é integrado na garganta, como algumas pessoas equivocadamente até difundem. Não, isso é integrado no coração, aqui no plexo cardíaco da pessoa. Lógico que, às vezes, quando tem essa integração, ocorre até uns flashzinhos de luz e tal, é bastante interessante. Isso aqui quase não dá para vocês verem, mas é uma foto
de uma iniciação que teve presente, né? Surgiram cristais de césio. Então, a foto é noturna, quase não aparece, mas as pessoas estão em círculo, e vocês veem que do lado esquerdo tem umas luzinhas, mas aqui do lado direito aparece certinho a formação dos cristais de césio nas pessoas que estavam nessa reunião. Uma vez que isso está consolidado nas palmas das mãos, é integrado no peito da pessoa, cruzando a mão direita primeiro no peito e logo a esquerda. Então, assim nós integramos esse cristal em nosso ser, né? Ele vai fortalecer muitas conexões que nós temos, inclusive conexões com esses seres. Os guias dizem assim, que os cristais de césio, eles são catalisadores. Catalisadores dessa energia violeta que está chegando aí em grande quantidade, procedente do Sol central da nossa galáxia. É o que nós fazemos aí nas práticas Rama, como recepção da energia manásica. Então, essa energia ela é catalisada, né, pelo nosso corpo, mas com os cristais de césio facilita muito, intensifica muito. E ela é responsável por muitas transformações positivas que a pessoa começa a viver. Então, a gente tem as narrativas depois das pessoas que vivem essa experiência, e é muito legal de ver como elas estão tendo flashes de entendimento, resultados íntimos, assim, dos seus trabalhos de autoconhecimento, de projeção e tudo mais, muito intensificados. Então, essa energia que está vindo aí do centro da nossa galáxia, ela está fazendo todo esse processo de transformação, né? E como nós temos os cristais, potencializa positivamente a recepção dessas energias, formação das cúpulas, da proteção, você consegue decodificar coisas com mais facilidade. Por isso que tem grupos que usam isso aqui como símbolo, inclusive, ó. Usam missão Rama e a estrela de Rama nas mãos da pessoa, simbolizada ali pelos 2 cristais, que são integralizados dentro do indivíduo, né? Então, é importante também falar, antes de ir para frente, que através dos cristais de césio, nós aprendemos também que ele facilita a nossa decodificação de símbolos, né? Ele aciona dentro da gente mecanismos que facilitam interpretar e ativar a memória do próprio planeta, assim como nós mesmos. Conectar com as nossas memórias antigas e com os próprios registros acásticos, né? Que estão aí com toda a história da humanidade. De certa forma, esses cristais te ajudam a conectar-se com isso. Quando a gente está diante de uma pessoa que recebeu cristal, que mantém esse cristal até hoje, não perdeu ele, é muito legal, porque você sente no peito a vibração da outra pessoa. Você consegue facilmente ver quem recebeu o cristal e quem não recebeu pela vibração que manifesta. Normalmente, o primeiro par de cristal você recebe numa saída a campo, e se a pessoa for uma pessoa bem disciplinada e faz as coisas direitinho, que ela se compromete a fazer com ela mesma e tudo mais, no seu caminho do autoconhecimento, esses cristais até se mantêm por um bom tempo. Mas na grande maioria das pessoas, devido às atividades rotineiras do trabalho, os estresses do trânsito, essa coisa toda da vida que nós levamos, elas perdem os cristais em 1 ou 2 semanas. Eles saem pela urina, né? E depois tem um momento que ela recebe o segundo par de novo, que também se perde, e existe um momento muito importante, que é a terceira vez que a pessoa recebe os cristais. Normalmente, se ela se mantém firme, quer dizer que ela vai receber pela terceira vez. E aí esses cristais ficam permanentemente na pessoa, né? Porque ela conseguiu ir se lapidando e conseguindo trilhar um caminho com mais firmeza, a tal ponto em que esses cristais se tornam parte do ser dela. Então, é algo muito importante dentro da missão Rama. A terceira, que seria também muito importante, são os Chandras. Acho que todos já ouviram falar, está no Guia de Práticas, explica muito bem isso aí, né? Então, os Chandras nada mais é do que um campo de energia, uma porta dimensional, que permite viajar de um lugar ao outro sem a utilização de veículo nenhum, né? Permite abrir passagens dimensionais
cortando planos ou dimensões. Deu? Tá bom? Oi? Edna, desliga o microfone, por favor. Obrigada. Então, nas próprias reuniões onde se manifestam os Chandras, os guias podem aparecer e entrar em contato através de projeção. Eles estão lá na nave e eles se projetam dentro do Chandra, a gente entra no Chandra, que é essa cúpula parece uma névoa, e ali nós temos diálogos, conversas, né? Temos acesso mais próximo deles em projeção. Então, lógico, esses Chandras, são tecnologia desses seres, né? Ele não é algo natural, ele é feito através de máquinas, equipamentos. Os guias, eles materializam. Normalmente, nas áreas das saídas a campo, são escolhidos alguns locais onde eles materializam os Chandras. E aí é ali que nós fazemos as práticas de autocontrole. E a intensidade da vivência dentro de um Chandra vai depender do tipo de Chandra que está ali e também do nível de trabalho interno que a pessoa está, né? Até que ponto ela precisa viver determinada situação junto aos guias ou não. Então, nós temos aí, segundo esses seres, alguns tipos de Chandra. Então, o tradicional, o clássico, que seria o Chandra 1, seria esse aqui que nós estamos vendo, né? Que é uma porta interdimensional, para que a gente possa entrar nela e ser projetado para dentro da nave, para um outro local, junto com o guia. Normalmente, esse Chandra, ele forma essa cúpula, né, em cima da terra, do solo, formando essa neblina levemente iluminadinha. Ela é tênue, parece uma neblina noturna. Tem uma média aí de uns 10 metros de largura, em média, e tem uma parede de alguns poucos centímetros de espessura. Então, você entra dentro dela e você sai de dentro dela. E ali permite a experiência física, né, de materialização, desmaterialização, desaparecimento de pessoas, aparecimento de objetos e situações que sejam necessárias de serem vividas. Aí existe também, aqui é uma foto, ó. Isso aqui é uma fotografia que foi tirada de um Chandra numa saída a campo, mas foto à noite nunca fica legal, né? Mas dá para ver aqui a cúpula. Ó. E ali em cima eu coloquei um desenho para ilustrar o que é um Chandra. Né? Tá a pessoa observando a cúpula e está um guia projetado lá dentro. Então, e aqui é uma foto real. Né? Essa grande aqui é uma foto verdadeira de um Chandra. Aqui é uma outra foto, aqui numa região de saída a campo, aqui o Chandra se manifestou uma espécie de uma estrada, um caminho que tem aqui. Aqui uma outra manifestação de Chandra, numa área de deserto, formando essa cúpula. E aqui as pessoas tiveram as suas experiências. Aqui uma outra foto também, só que intensificando um pouco mais as cores, para poder ver bem a diferença, né, do tom de energia que provoca a formação desses Chandras. Então, aí entra o Chandra número 2, né, o segundo tipo de Chandra, né, que é uma porta dimensional que pode entrar aí até 7 pessoas. Então, um grupo aí de 2, 3, até 7 pessoas podem acessar essas cúpulas e tem experiências coletivas ali junto aos guias. E existe também os Chandras de terceiro tipo e de quarto tipo. E essa de terceiro e quarto tipo, dentro da missão Rama, generalizou-se chamar ela de Chandra Jimbra. Esse nome Jimbra surgiu nas primeiras reuniões e ficou até hoje, né? Mas denota quando é Chandra Jimbra, quando é um Chandra muito grande, que podem acessar várias pessoas, né? Em torno de 2, 3, 4, até 12 pessoas conseguem entrar dentro de um Chandra desse e viver experiências assim, coletivas, juntos, né? Então é muito interessante. O Chandra Jimbra, a diferença dos outros tipos de Chandra dimensionais que existem, né? Ele garante uma experiência profundamente espiritual, uma experiência praticamente de integração cósmica. As pessoas vivem uma sensação e uma profundidade muito grande ligada a si mesma, a seus aspectos mais profundos.
Inclusive, acontece nas experiências de Chandra Jimbra, que muitas pessoas acabam não recordando depois que elas saem do Chandra, algumas recordam e outras não, né? Porque são experiências muito profundas, que depois ela tem que resgatar via meditação e tal, para ir conseguindo reviver o que ela experimentou ali dentro. Então, Chandra vai acontecer e sempre acontece nas nossas saídas a campo, porque elas são sempre compartilhadas com os guias e eles que nos orientam a fazer as saídas em determinado local e tal, porque eles são convidados. Assim como todos nós somos convidados para uma saída a campo, os guias também são convidados. E se eles falam que vão estar ali, eles estarão. E existe aí também a última delas, em termos de exemplo, né, que seria o chamado terceiro cristal. Por que terceiro cristal? Porque existe o cristal de Césio, que é um numa mão, outro na outra mão, forma 2, e tem um terceiro. Então, essa iniciação do terceiro cristal, ela é bastante interessante, eu já vi ela acontecendo, e ela surgiu mais atualmente, foi uma das iniciações mais atuais, ela surgiu e faz mais ou menos uns 15 anos atrás, por aí. E é bem interessante porque ela está ligada diretamente ao nosso terceiro olho, né? Ao nosso chakra, Ajna Chakra, aqui na cabeça, né? Entre os olhos. Então é bastante interessante porque tem uma associação diferente. Então, essa iniciação, a pessoa coloca, né, os braços flexionados, com as palmas das mãos erguidas para cima, uma colocada sobre a outra, assim, direitinho, e em alguns instantes começa a se materializar uma luz branquinha nas mãos, que tem luz, que tem calor, e vai se formando um cristal. Eu já vi, inclusive, da coloração rosácea aparecer esse cristal. Concretizada essa recepção, a pessoa dirige as mãos e introduz isso entre os dois olhos, da mesma forma que está nessa imagem. Né? Também já aconteceu essa mesma iniciação sem a pessoa ter a materialização desse cristal nas suas mãos. Né? Já vimos acontecer a recepção direta de um raio de luz que vem da região onde estão os guias, né? Aparece esse raio de luz e se introduz pela frente ou pela nuca da pessoa. E você vê que aquela luz entrou dentro da cabeça da pessoa. Então, não tem como a gente confirmar assim de cara a recepção, a gente vê. Mas a pessoa que recebe, ela vai ter uma clareza na sua clarividência, na sua percepção dos níveis mais sutis, fantástica. Né? Intensifica muito essa percepção, esse observar dos níveis mais sutis, né? Do plano astral, do plano etérico, do plano mental e tudo mais, além das outras capacidades que cada um de nós temos, né? De perceber coisas à distância e tudo mais. Todas essas iniciações, gente, elas estão aí ligadas dentro do processo em Rama, buscando sintonizarmos cada vez mais com esses seres e entrar em harmonia e comunicação com eles. E todas essas iniciações, elas estão super ativas e são vigentes dentro do processo da missão Rama, né? Então, elas têm sido vividas por pessoas no mundo inteiro, não só aqui. Então, são as mesmas, é o mesmo método de trabalho que esses seres adotam. Então, dentro disso, nós aprendemos, então, que para participar da missão Rama, né, é intrínseco desse processo que nós tenhamos um encontro com esses seres, que nós chamamos de irmãos maiores ou irmãos mais velhos. Né? E, inclusive, temos comunicações com eles. Mas, porém, não somente com eles, mas sim que o caminhar nesta missão implica também um encontro com nós mesmos, e, sobretudo, um encontro íntimo e profundo conosco, com o nosso próprio ser interno. Então, nós não estamos falando somente de coisas para fora, nós estamos falando de coisas muito íntimas, de autoconhecimento. Tudo isso está interrelacionado. Quanto mais profundamente você consegue se relacionar com esses seres, mais profundamente você está se relacionando com você mesmo. Uma coisa está diretamente ligada à outra.
Então, resumidamente, as iniciações dentro da missão Rama são esses fenômenos, de certa forma, que acontecem nas nossas saídas, e vocês, com o caminhar, todos que estão na saída a campo, com o seu caminhar, vão vivenciar elas em diferentes intensidades, em diferentes momentos, mas faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso processo. Porque, como os guias mesmos dizem, né, está em nossas mãos se nós somos uma civilização que terá possibilidade de se tornar uma civilização cósmica. Olha que responsabilidade, né? Então, isso vai depender do nosso empenho, da nossa dedicação e tudo mais. Então, voltando aqui à nossa tela, é importante trabalhar também uma temática voltada à vibração e à ansiedade. São duas palavras muito chaves no processo de trilhar a missão Rama. Toda atividade que nós fazemos, seja a reunião dos nossos grupos, seja a nossa atividade individual, seja as saídas a campo, nós temos que prezar e cuidar muito com a nossa vibração, porque nós somos seres multidimensionais, e nós não somos seres desprovidos de energia, nós somos a própria energia. A energia na forma de um corpo material, de um corpo etérico, astral e mental, nós somos seres completamente pura energia. Então, a vibração dessa energia vai dizer e vai mostrar quem somos nós. E aquelas pessoas e aqueles seres que conseguem perceber as vibrações, elas vão saber quem é você. Não adianta se esconder, não adianta pôr uma roupinha branca, não adianta colar um monte de cristal no corpo, não vai resolver nada, porque a tua vibração denota quem é você. E os próprios guias, é muito interessante, porque quando está dentro do Chandra, e às vezes você não consegue visualizar o ser que apareceu ali, mas você consegue sentir o cheiro dele, o aroma dele. Porque é vibração. Tem seres que têm uma vibração tão elevada que as nossas narinas decodificam e traduzem, utilizando o nosso cérebro, que aquele aroma é o aroma do jasmim mais delicioso que você já sentiu o aroma na tua vida. E, na verdade, é a vibração do guia. E você captou ele, o que ele é em essência. Então, não é comum se falar, né, que tem santos aí, pessoas super iluminadas, que se chega perto, ela tem um aroma gostoso. Então, é a vibração da pessoa. Então, quando nós estamos numa saída a campo, é muito importante que o grupo e que cada pessoa busque manter a sua vibração elevada. Por isso que a gente tem todos esses preâmbulos das saídas a campo, né? Ó, pessoal, tenta não ir muito para a gandaia, tenta não encher a cara de álcool, tenta não ir na churrascaria demais e tal, para manter o teu corpinho físico ali, pelo menos, num nível um pouco mais adequado a esse tipo de vibração que você vai lidar. Quanto mais profundo for a tua conexão com a tua vibração, ou seja, a tua identidade com uma vibração elevada, as tuas experiências vão ser mais profundas também. Quem determina o que vai acontecer é a nossa vibração e esses seres. Então, não é o facilitador que está ali para te ajudar que vai fazer a conexão acontecer. Né? Não é porque na saída de campo está o Renê e está a Vera, porque daí os guias vão aparecer. Ah, não, a Helena chegou, os guias apareceram. Não. É porque a tua vibração estava compatível à presença desses seres. E aí eles começam a criar esse laço de intimidade contigo. E começa a criar uma espécie de relação, que nós chamamos de comunicação. É quando nós estamos em comunicação com esses seres. E tem um veneno nisso tudo, que é o veneno da ansiedade. Sabe quando você fica com medo do negócio e fica, ao mesmo tempo que tem medo, fica ansioso? Ai, meu Deus, eu vou fazer as práticas de autocontrole, mas, meu Deus, se eu estiver lá dentro e aparece um ET daquele zoiudinho, cabeçudo e tal, e começa a criar um monte de terrores dentro, e muitas vezes isso gera uma certa ansiedade. E isso também é um veneno, porque bloqueia tudo. Quanto mais relaxados estivermos, quanto mais confiantes na nossa integridade enquanto um ser eterno, totalmente energético e trabalhando juntamente com seres que também veem a criação dessa forma, mais em harmonia nós vamos estar e menos ansiedade nós vamos carregar.
E assim nós vamos relaxados, numa boa, confiando no processo, confiando nesses seres, confiando na equipe que organizou o evento, e aí nós podemos viver e mergulhar fundo nas experiências de contato, de comunicação e, quem sabe, participar até de alguma iniciação, se viesse chamado para ela, né? Então, as saídas a campo, elas têm um contexto muito mais amplo do que a gente imagina, né? Não é ir para o meio do mato para ver disco voador, com certeza não. É algo extremamente mais profundo. E quem vive sabe o que eu estou falando, o quanto isso é transformador. Bem, gente, eu busquei fazer uma síntese o mais sintética que eu pude fazer para que a gente entenda esse negócio todo e não crie aquele misticismo negativo. Eu não sou contra misticismo, eu só sou contra aquele aspecto misticoide, né? Então, existe um mistério, existe uma magia, existe toda uma energia que nós não entendemos, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que acontece. E quando você está diante de um ser desse, parece que o mundo é outra coisa. As sensações que você vive, meu Deus, é um universo diferente que se abre para você. Teus paradigmas vão todos por terra. Então, é necessário que você esteja ali realmente sem ansiedade, equilibrado, com a tua vibração alta, para que você também possa assimilar altas energias. E isso seja positivo para você e você venha cooperar, venha a participar de mais saídas, se aprofundar cada vez mais, e daqui a um tempo aí você está dando voltinha de naves até Ganímedes. Ia ser maravilhoso, né? Oh. Então, gente, resumidamente foi isso. Se alguém tem dúvidas não digo, tem questões relativas a isso, estamos abertos para conversar, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Agradeço, Emanuel. Eu achei interessante que você comentou sobre a ansiedade, todo grupo novo, o que mais a gente sente nas pessoas é a ansiedade, porque a pessoa não faz a mínima ideia do que vai acontecer. Então, Sim, ela chega com uma expectativa e conforme ela vai percebendo a coisa, parece que a ansiedade vai, até chegar ao primeiro autocontrole, né, vai aumentando. Então, eu achei bem interessante isso, a sua colocação sobre não ir com essa expectativa, e é o que eu sempre falo, né? O pessoal que já foi saída comigo sabe que eu falo isso, eu esfrego a mãozinha e falo assim, vamos ver o que tem para hoje, né? é A bem gente isso. tem que a gente tem que estar aberto e vamos ver o que nos reserva, né? Porque algo é reservado para todos nós, ainda mais que nós fizemos esta preparação aqui com meditações, né? Com projeções e foi bem interessante. E aí eu coloco, se alguém aqui, né, do grupo e tiver alguma pergunta para o Emanuel relacionada ao que ele comentou hoje aqui, por favor, está aberto. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Beleza, Júnior. Júnior? Tudo bom, Emanuel? Tudo jóia, Júnior? Que bom te ver Tranquilo? aí. Satisfação em falar contigo. Satisfação é minha. Conheci Rama pela tua live lá no Flávio Vale, Olha só que legal. dos Exilados de Orion. E E deu tô o que terminando falar, né? Deu. Nossa, foi muito bacana. E estou terminando o teu livro também, lá, Aliança dos Exilados. Muito legal, bacana. A pergunta é com relação ao recebimento dos cristais ali, né? Você comentou, né, que em algumas situações a pessoa vem a perder eles, né? Por falta de foco e tudo mais. A pergunta seria o seguinte: existe alguma orientação por parte dos guias, assim, para saber se a gente está no caminho certo ou não? Porque às vezes a gente pode cometer algum erro e sem saber e perder os cristais. Eu não sei, né? Caso venha receber ou não. Aham. Seria essa a pergunta. Legal, Júnior. Então, a orientação deles, clara, é a seguinte: como os cristais é um potencializador e um catalisador dessa energia tão forte que está vindo no nosso sistema e está transformando praticamente a humanidade, está acelerando a nível vibratório, e através desses cristais a gente consegue sentir e perceber mais adequadamente toda essa transformação, com mais equilíbrio. Também ajuda a gente a se comunicar com esses seres com mais facilidade. Você consegue ouvir até a voz deles, é uma coisa muito legal.
para que você possa manter os cristais, você tem que ter uma disciplina. Né? Você tem que ter uma vida em que você colocou isso como algo que faz parte da tua vida, ou seja, incorporou isso na tua vida. Né? Se os cristais eles vão te fazer perceber essas sutilezas da realidade, e com o passar do tempo você vai ver que elas são poderosíssimas e transcendentes, não são tão sutis assim, mas é que inicialmente a gente percebe como sutis. Se você tem esse catalisador dentro de você, agindo e te ajudando a perceber, as ações voltadas às vibrações mais inferiores, elas têm uma característica de prejudicar essa conexão. O que seriam essas vibrações mais inferiores? São aquelas que estão numa escala mais baixa aqui. Sabe aquelas vibrações assim de um egoísmo extremo, de violência, de geração de dor, e sentir prazer em gerar dor, sabe essas coisas braba, barra pesada? Que também, inclusive, nós associamos a comportamentos, desde o comportamento nosso no trânsito, comportamento nosso no nosso trabalho, com a nossa família, tudo isso denota o que nós somos enquanto ser. Então, sempre os guias falam isso, né? A gente tem que ser coerente com o que nós falamos e somos de verdade 24 horas por dia. Quanto mais disponível você esteja ao contato com o teu ser interno e com eles, mais equilibrado você está. Porque você está agindo coerentemente com aquilo que você acredita e você faz. Não é assim? Então, se você está assim, coerente com as coisas que você faz, com o que você acredita, tocando a tua vida assim, de uma maneira positiva, né, você está mantendo esses cristais aí. Mas eu te garanto, a primeira recepção é raríssimo. Na verdade, eu não conheço nenhum caso de alguém que ficou com eles. Sempre a pessoa perde. Dali uma semana ou duas, sai com a urina ali, a pessoa perde. Aí, num determinado momento, você vai passar por um monte de percepções e depois, nossa, cadê aquela percepção, meu Deus do céu? Eu estava sentindo o troço tão forte, eu estava entendendo as coisas com tanta clareza, agora não estou mais entendendo, está difícil, né? Então, você vai ver, poxa, daí você vai se trabalhando e tal, e porventura, se a tua conexão continuar ativa, você vai receber pela segunda vez, sem dúvida nenhuma. E tem pessoas que na segunda já fica, nem recebe o terceiro. Né? Quando vai receber o terceiro, mais um reforço do que receber um terceiro cristal. Então, depende só desse tipo de comportamento. Ser coerente com o que nós somos na nossa vida interna com o universo externo. Né? Não é aquela pessoa que externamente é de um jeito, assim, no público, mas na vida rotineira é terrível. Né? Então, isso é um contrassenso a nível espiritual, e não pode, realmente, as vibrações, elas se tornam incompatíveis, as vibrações. E você não vai conseguir manter essa, porque ele levanta a tua frequência, você sente no coração, você percebe quando uma pessoa chega, ou quando tem alguma coisa acontecendo, algum fenômeno acontecendo, isso aqui vibra, e ele vibra com uma intensidade muito grande, você percebe pela vibração. Então, já imaginou uma vibração de choque, né? Destrói a conexão mesmo. Entendi. Obrigado, Emanuel. Nada, Júnior. Alguém mais? Pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Fernando. Ótimo, Fernando. Emanuel, Na aqueles, verdade- aqueles desenhos lá, daqueles seres, foi Fernando que fez. Eu já conversei com ele, né? Eu conheço. Nós temos conversado um pouquinho. Então, justamente sobre isso, na verdade, é um questionamento que eu gostaria de fazer em relação a esses desenhos que eu venho fazendo. Sim. Inclusive, aquela minha live lá no Vale foi com esse intuito, né, de encontrar respostas. Porque eu entendi que, compartilhando esses trabalhos, né, eu conseguiria respostas para muitas perguntas que eu venho fazendo. Né? Porque essas imagens vêm sendo passadas para mim já há muito tempo. E meu questionamento justamente é com relação à confirmação delas. Uhum. Se eu estou no animismo, se essa coisa é uma criação, uma criatividade minha, ou se realmente eu estou em contato com eles, não é? Então,
um dos propósitos da gente estar participando da Missão Rama, inclusive da próxima saída a campo lá em Curitiba, lá na Lapa, né? Enfim, também é com esse intuito, né? De encontrar uma resposta e ter uma certeza de que realmente essas imagens são passadas por eles. Então, Ótimo. era sobre isso. Que legal, acho ótimo a tua postura assim, porque isso demonstra equilíbrio, né? Você tem um equilíbrio, você tem um eixo norteador na tua vida que te faz gerar um pouco de dúvida para te manter sempre firme no caminho, né? Isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa tem uma vivência transcendente, começa a escrever, começa a pintar, ou começa a ter conexões e acaba muitas vezes acreditando tanto naquilo que acaba perdendo o caminho em si. Então, nutrir aí um pouquinho de dúvida é uma coisa saudável nesse momento. Então, a manifestação da tua questão, ela se torna positiva nesse aspecto. Então, a saída de campo é o melhor lugar para você ter comprovações. É o melhor lugar para que você, na hora que for para o autocontrole, que você vai ser conduzido lá num local lá que você vai ficar, e você vai estar dentro de um Chandra, você vai estar em contato direto com esses seres. Aí você pede a tua confirmação, que ela pode não acontecer dentro do Chandra, mas ela pode acontecer lá fora com o grupo todo, ou então outra pessoa receber a confirmação para você. Então, aí que tem o compartilhar das experiências, né? O compartilhar que muitas vezes um colega, que às vezes você nem sabe quem é, está ali na saída de campo, a pessoa vem, os seres me falaram isso e aquilo, me mostraram isso e aquilo, e você, nossa, mas eu não mostrei isso para ninguém, e bateu exatamente com o que você tinha de informação. Sabe? Essa é a ideia. Então, as sutilezas, elas acontecem, mas existe também as questões não sutis, não tão sutis, né? Os caras podem simplesmente responder uma pergunta tua cara a cara. Não sei, a gente não sabe, nenhum de nós sabe como que vai ser cada saída a campo, porque cada pessoa é um universo, né? E dependendo do que os seres querem, eles fazem ali acontecer, e depende da pessoa. Mas, com certeza, não existe melhor lugar para você comprovar isso. Tirar a cisma. Que bom, que bom. Obrigado. De nada. Boa noite, Manuel. Boa noite, que bom te ver, Helena. Quanto Também, tempo! muita saudade. Nossa! Muito feliz de estar aqui nesse trabalho com esse grupo maravilhoso. Manuel, eu queria que você falasse com eles uma coisa que eu percebo muito em saída e que eu acho que é uma coisa muito importante que eu gostaria que eles ouvissem de você, que é quando nós fazemos a nossa sala de espera, esse momento, a importância dele. Porque muitas vezes o que eu percebo, né, principalmente em grupos iniciantes, primeira saída, a pessoa está tanto naquela ansiedade, né, de viver aquele momento, que ele foi em primeiro lugar, segundo, terceiro, né? E aí quando ele volta tão maravilhado às vezes com o que ele viu, que ele acaba entrando num estado de êxtase e atrapalhando às vezes o trabalho do outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância que é o silêncio durante esse momento. Legal. Porque a maior parte dos, pelo menos que eu vivi, que vi muitos irmãos viverem, as experiências começam na sala de espera, e a importância disso. Eu gostaria que você falasse. Legal, Helena. Maravilha você colocar isso, é até bom como esclarecimento mesmo geral, né? Porque é uma experiência que a gente, como facilitador, meu Deus, quantas vezes já vivemos esse tipo de experiência em tantos lugares. Então, realmente, como a Helena falou, a sala de espera ela é tão importante quanto o autocontrole que você está lá sozinho, ou em dupla, ou em trio, ou em grupo, não importa, a maneira que você vai estar lá dentro da sala, onde está preparada a tua vivência do autocontrole. Mas a sala de espera também é o autocontrole. Muitas vezes, gente, muitas vezes, não uma só, mas muitas vezes, eu vi pessoas comprovando coisas, né? Tendo confirmações que elas precisavam, que nem o Fernando falou, das comprovações, na sala de espera, e não lá dentro do local de autocontrole. Porque a gente forma, né, o trabalho todo é criar ali uma energia positiva, uma proteção no ambiente todo, e os seres já estão interagindo. Eu já vi em sala de espera
os seres aparecerem atrás das pessoas. E todo mundo vê os seres aparecendo atrás das pessoas. E todo mundo olha lá, olha lá, olha lá. Mas mesmo assim, você estando ali, você tem que acalmar. Calma, nada de êxtases, né? Porque se eles estão nos observando, é porque alguns de nós vamos conhecê-los pessoalmente lá, no momento que a gente entrar no nosso momento do autocontrole. Porque ali na sala de espera não é igual o nosso médico, o dentista Helena que atende, né, a gente. A gente não está na sala de espera esperando a hora para entrar e depois que saiu, acabou. Não. Ali você já está vivendo autocontrole. Então, por mais que demore, às vezes você é impaciente, aquelas pessoas elétricas, tipo formiga atômica, e não gosta de ficar esperando e tem que esperar todas aquelas pessoas passarem, poder chegar a tua vez, depois ficar esperando todo mundo sair e tal. Faz parte do treinamento, faz parte do processo. E nesse momento a gente tem que ficar refletindo sobre a nossa experiência. Você está ali na saída de campo buscando o teu autoconhecimento. Não para compartilhar tuas experiências no Facebook, e sim para vivê-las intimamente. Então, a sala de espera e o local do autocontrole é a mesma coisa. Elas não são coisas separadas, elas estão conectadas. Por exemplo, uma coisa que é bastante desequilibrador, vamos dizer, de um grupo, é ficar lidando com o celular em autocontrole. Né? De maneira nenhuma, gente. Tá certo que estou acostumado a usar o celular como lanterna. Tudo bem, como lanterna, beleza. Mas acende só na hora que estiver caminhando e apontado para o chão, inclusive, para não incomodar os outros. Tem uma lanterninha na mão, sempre aponta para baixo. Nunca aponta a lanterna para frente, nem para cima, nem para o lado, sempre para baixo. Então, você nunca está incomodando outras pessoas. Então, são procedimentos que a gente tem justamente para que a pessoa se foque. Aproveite. Você vai ter uma saída aí de 1, 2 dias. Às vezes a gente faz maiores, 3, 4 dias, que é raro para você ter uma saída para uma autorreflexão e um mergulho interno e realmente reconhecer dentro de você as coisas que você precisa fazer para se auto-melhorar, né? Para melhorar, inclusive, tua vida, o teu contexto em que você está envolvido. Então, a sala de espera e o local das práticas é a mesma coisa. Não dá para ficar de bochicho, de conversa, tarará. Fique na tua. Quer anotar? Poxa, eu vou esquecer tudo que eu vivi ali, meu Deus, eu estou ansioso. Como que eu vou fazer? Leva teu caderno sempre, e ali, mesmo escurinho, anota, faz uns símbolos, faz uns gráficos, para você lembrar tudo aquilo depois, quando for o momento de compartilhar com todos, você pode compartilhar tudo que você viveu, e muitas vezes o que você viveu é a resposta que o Fernando estava esperando. Né? Você talvez nem tenha entendido aquilo que veio para você, mas para o Fernando caiu como uma luva. Entende? A importância desses dois locais e a importância da disciplina nesse aspecto. Porque assim nós estamos aproveitando mais a nossa experiência e não resumindo somente aqueles 15 minutinhos que você está lá dentro. Você fica muito mais tempo vivendo isso. Eu vi que a Uxa tem uma conversa. Né? Gratidão. Oi. Oi, Eu queria falar noite. sobre o frio. Assim, lá em Mogi, a gente sofreu bastante com frio. Mas eu até queria saber, eu achei que eu senti mais frio depois que eu tinha ido para o autocontrole. Até então, eu estava bem. Se aquele frio era uma coisa a mais, entendeu? Mas o que eu queria era dar dica para o pessoal, gente, leva cobertura extra para se enrolar, porque enquanto você está esperando os colegas irem e você está ali, o frio pode tirar. Eu vi que com a gente aconteceu que o pessoal começou a se levantar e andar para esquentar. E isso tirou a concentração de todo mundo, não foi bom. Então, preparem-se. É isso. É verdade, a Uxa falou uma coisa importante, né? O pessoal fica com frio, daí começa a querer andar por ali para se aquecer e tal, né? E acaba virando uma bagunça na sala de espera mesmo, né? Emanuel. Oi. Oi, Floriano, Floriano. né? Cara. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Emanuel, pelo que eu tenho, que eu já presenciei, o que eu já participei, eu participava muito dos grupos ufológicos aqui de Curitiba, dos simpósios de ufologia.
Inclusive, conheci o Xisto aqui quando ele veio para Curitiba. Tudo está interligado e a Terra está proporcionando, pelo que eu tenho notado e sentido, está proporcionando uma frequência para que todos nós possamos ter umas experiências que, quase certeza, todos nós vamos passar por essas experiências. O que você acha disso? Né, Floriana, isso é fato. Nós estamos vivendo, quando a gente fala assim, né, que nós estamos vivendo um momento de uma transição planetária, a gente não está dizendo que o mundo está acabando, né? Nós estamos falando que nós estamos vivendo um momento muito importante e que está associado diretamente ao que nós vimos hoje. Nós falamos dos cristais de césio. Eles estão intimamente ligados à catalisação dessa energia, desse pulso de energia violeta que vem do Sol central e que está inaugurando essa nova era, a era de Aquários, que nós já entramos lá nos anos 50 e estamos vivendo potencialmente assim em escala geométrica de 2012 para cá. Então, nós estamos vivendo um novo tempo já, nós estamos vivendo esse aceleramento das coisas, tudo vibra mais rápido e, consequentemente, as características de cada pessoa vão começar a se evidenciar cada vez mais. Né? Por isso que a gente sempre fala, né? Tem pessoas que, se o cara é super equilibrado, bacana, cooperativo, positivo e tal, ele vai ficar mais ainda. Né? Então, potencializa... vai cair as máscaras, né? Então, vai mostrar a realidade, como a pessoa é, né? Exatamente. Quem você é de verdade. Né? E isso vai fazer com que você também tenha acesso a coisas que normalmente você não tinha acesso. Você vai começar a ver, perceber, né? Sentir, ter contato, ter conexões que você já tinha, mas não sabia que tinha. Você vai restabelecer conexões perdidas devido ao aceleramento da tua vibração, porque nós somos ser de pura energia. Nós vamos vibrar de uma maneira mais intensa e vamos acessar uma gama energética muito mais ampla. Então, Floriano, você com certeza, não só você como todos, vão viver com maior intensidade as suas realizações de vidas passadas, que trouxeram para essa vida atual, assim como inaugurar novos caminhos aí para essa nossa vida que nós continuaremos trilhando daqui para frente. E isso graças a essa transformação. Esperamos que todos nós vamos alcançar tudo o que foi nos tirado, né? Que nós fomos muito massacrados esses 12 mil anos aí, né? Então, bastante. Está na hora. Bastante, está na hora. Às vezes o cara não quer que caia a máscara, né? Não, tá bom assim, tá, mas vai cair, sinto muito. Infelizmente, os que não querem vão pagar o preço, né? É verdade. Agradeço muito, viu, Emanuel, a participação de todos os presentes aqui também. O Emanuel vai disponibilizar a gravação em breve para a gente, para as outras pessoas só compartilhar depois da saída, tá? Para que nenhuma energia intrusa ou negativa possa participar da saída, né? Uhum. Então, o Renê teve que dar uma saída, ele estava cuidando do filho dele, então ele se despediu de todos, e aí a gente se encontra sexta-feira, tá? E aí a gente manda notícias para o Emanuel. Posso falar alguma coisa, Vera? Pode ser rápido, porque eu tenho uma reunião exatamente daqui 5 minutos, tá? Posso falar alguma coisa antes? Sim. Manuel e Vera, a primeira vez que estou participando agora dessas reuniões sobre a nossa saída a campo, e fiquei impressionado com essa nossa live que foi feita agora. Emanuel, fantástico. Você, Vera, maravilhosa. Estou impressionado com tudo que eu estou ouvindo aqui e sobre o processo iniciático do qual falou Emanuel. E ele falou que existe uma sala de espera e existe depois um processo de vivência dentro com esses seres superiores, os nossos irmãos maiores. Eu queria dizer que estou bastante... É difícil, ser ansioso, tá certo.
eu concordo que a ansiedade é uma coisa terrível, mas controlar as emoções que fica difícil, sabe? Porque a gente percebe o quanto é importante o que nós vamos fazer nesse final de semana. E que eu diria assim, que existe essa sala de espera, existe depois o processo, e nós já estamos vivendo uma antessala, que é um processo já de preparação e que nós já estamos vibrando dentro desse campo todo que está sendo energético, que está sendo formado, e esses seres já estão, logicamente, próximos a nós. Com certeza. Muito obrigado. Com certeza, José Francisco, e é isso mesmo. Devido à saída estar toda organizada, vocês se preparando, já está agendado com eles o momento e tudo para ver o que vai acontecer, né? Agora, esse extravasar de emoção é fantástico, porque nas saídas a campo é assim, lá pelo final da saída o pessoal já está se abraçando tudo, já ninguém mais quer ir embora, e já quer ficar por ali mesmo e tal, e é verdade, você vai sentir essa energia de uma fraternidade amorosa muito intensa, e isso é graças a essa elevação da vibração, não só nossa, como de todo o ambiente, de todo esse contexto que a gente está conectado. Ela nos transforma em pessoas mais amorosas e mais fraternas, e isso não tem o que pague. É maravilhoso. Maravilhoso. Pessoal, grato pela presença de vocês, pela oportunidade de compartilhar com vocês, que bom rever vários aqui, que fazia tempo que eu não via, e nos encontramos aí numa próxima saída a campo, aí com um grupo grande, aí nós fazemos um grande evento todos juntos. Um abração a todos, e grato, Vera, pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão. Namastê. 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 Galera.